obrigado pela sua participação e dizia que a polícia reprimiu os manifestantes deste protesto convocado por Venâncio Mondlane nesta segunda-feira. Como é que descreve este cenário todo, Fátima? Parece que virou moda termos a polícia durante os protestos em Moçambique. Muito boa tarde aos telespectadores, internautas, todos aqueles que nos acompanham e pela oportunidade que me é dada para tecer algumas considerações sobre o que aconteceu em Maputo, em Moçambique, na verdade, porque não foi exclusiva a situação de Maputo. Infelizmente, nós vimos uma reação bastante militarizada. Aquilo que era para ser uma marcha pacífica de manifestação de repúdio ao assassinato bárbaro de dois concidadãos nossos, dois moçambicanos, resultou numa reação bastante excessiva no que diz respeito ao uso da força por parte da polícia, gás lacrimogéneo sendo, portanto, disparado de forma indiscriminada e que teve vítimas graves, inclusive também há registro de balas verdadeiras que levaram ao ferimento de um jornalista de uma televisão chamada TV Glória, que foi depois assistido no hospital. Tivemos também, vimos alguns snipers no cimo de prédios e a questão que se coloca é por que é que nós precisamos de atiradores em cima ou no terraço dos prédios armados. É para matarem a quem? A quem que representa a ameaça efetivamente? E é preocupante, sendo eu jornalista de formação e com uma carreira de 10 anos, embora retirada, a notar que no momento em que os jornalistas estavam em conferência de imprensa com Venâncio Mondlane, iniciou-se ali também de forma indiscriminada o lançamento de gás lacrimogéneo, que resultou no ferimento de algumas pessoas e na dispersão dos jornalistas que não foram permitidos a fazer o seu trabalho. E a questão que se coloca é qual é o perigo que os jornalistas representavam ao entrevistar Venâncio Mondlane. E naquele momento em que Venâncio Mondlane falava, ele estava, e eu acompanhei ele a dizer às pessoas para regressarem às suas casas de forma pacífica, tal qual chegaram ali, que o objetivo, portanto, da manifestação tinha sido alcançado pela forma como as coisas aconteceram. Mas a polícia desatou, portanto, a lançar gás de lacrimogéneo e resultou num caos total e há informações, pelo menos até a altura em que me retirei da cidade, estavam em ação ao nível do bairro de Machaquén, que é um dos bairros onde há grande contestação do ponto de vista de resultados eleitorais. Uma coisa que me ressalta à vista, uma pergunta que para mim é tão básica a colocar, é o que se esperava, o que as autoridades esperavam, incluindo a própria polícia, que acontecesse na sociedade depois do assassinato bárbaro de duas pessoas diretamente envolvidas no processo eleitoral e claramente com motivações políticas. Portanto, esse assassinato claramente com motivações políticas. As autoridades esperavam que as pessoas ficassem nas suas casas sentadas, que as pessoas ficassem caladas, que não acontecesse nada. Eu acho que o direito à manifestação tem de ser profundamente refletido em Moçambique, porque é uma forma de manifestar a indignação e a ideia que se tinha era de manifestações pacíficas. A pergunta que não cala é, afinal, Moçambique tem meios militares, armamento de grande calibre, desta maneira, daquilo que nós vemos, a resposta do Estado à insurgência em Cabo Delgado, sempre nos pareceu que o Estado não tem meios. Nós temos estado a acompanhar que vários militares são enviados para Cabo Delgado sem terem meios, sem terem capacetes, sem terem coletes salva-vida, em alguns casos até por falta de capacetes são dados capacetes amarelos, nós sabemos que isso é tão contrário à forma de agir e chama a atenção do inimigo, sem armas, e quanto existem essas armas aqui em Maputo e prontas para poder agir ou serem usadas contra pessoas totalmente desarmadas que não representam perigo. A pergunta que eu coloco é, e mais, um elemento hoje que foi interessante é que vimos que, afinal, até temos helicópteros. Eu não Exatamente, Fátima. Eu sabia ia que nós falar temos mesmo helicópteros. sobre, eu ia falar mesmo sobre os meios que a polícia tem, sobre a própria polícia, porque muitos questionam-se onde é que estava a polícia quando o Elvino e o Guambi foram assassinados. A polícia que chegou uma hora depois e conhecemos bem a Praça da OMM, um dos locais muito protegidos de Maputo. Muitas pessoas questionam onde é que estava a polícia e questionam também essas contradições entre as próprias autoridades. Ora fala
falam de assuntos conjugais e depois o ministro pede uma investigação rápida. Qual é a sua leitura, Fátima? Realmente, estas questões todas, estes questionamentos são legítimos. A polícia não está, portanto, não tem meios, não tem condições, não está disponível para responder ou reagir a situações a qual ela legalmente é obrigada a agir, mas ela tem meios e condições para agir de forma excessiva para situações nas quais ela não é chamada a agir com força e com excesso. E eu dizia, eu não sabia que nós temos helicópteros para ficarem a fiscalizar, afinal, a área, como é que está. O que nós temos estado a acompanhar em Cabo Delgado é que uma das grandes fragilidades que existe na resposta a Cabo Delgado é a falta de meios aéreos que permitam fazer um bom mapeamento e acompanhamento daquilo que é a evolução ou são as deslocações ou movimentações dos insurgentes. E a parte mais grave ainda é que muitos militares morrem em Cabo Delgado e são enterrados em valas comuns, porque o Estado não tem meios para fazer a transladação dos seus corpos. Afinal, nós temos helicópteros que estão a sobrevoar e combustível que estão a sobrevoar em Maputo para vigiar cidadãos desarmados que simplesmente clamam por justiça pela morte bárbara e injusta, prematura e desnecessária de dois jovens. É inaceitável. Estas narrativas todas que vêm sendo apresentadas de que são situações conjugais, eu nunca tinha visto a nossa polícia ser tão rápida na solução de um caso criminal e complexo como este, ao vir e apresentar-nos, portanto, as respostas. A questão para qualquer cidadão que tem um mínimo de inteligência é um caso conjugal leva o indivíduo a contratar 5 pessoas armadas em viaturas de alto padrão, se posso assim dizer, e a desferirem com o uso da AKM, porque tudo indica que foi uma AKM que foi utilizada para desferir os 25 tiros que levaram à morte ao Elvino. E ainda, nesse caso conjugal, ainda a pessoa envolvida ou o mandante teve tempo de fazer desaparecer a viatura do Elvino. Portanto, eu acho que esta justificação é uma justificação Exatamente. muito pobre de quem claramente já Uhum. revela a sua responsabilidade em relação ao assunto. E mais, se nós quisermos ser sérios do ponto de vista investigativo, é preciso olhar para a geografia daquela área. Como bem disse, é uma área nobre, uma área muito vigiada, se posso assim dizer. Temos um banco e em todos os bancos do nosso país existem câmaras de filmar. Portanto, há câmaras e naquela posição em particular é possível as câmaras do banco indicarem alguma coisa. O tempo não é nosso amigo, mas eu queria avançar antes de terminarmos para a próxima pergunta, que é sobre os resultados eleitorais. Isso tudo começa quando os partidos começam a contestar os resultados eleitorais, falo dos protestos, para além dessas duas mortes. O que é que pode se esperar, Fátima, de Moçambique nos próximos dias, perante essa toda a confusão? Temos a Comissão de Eleições a declarar, a dizer que a Frelimo venceu as eleições, ainda não foram anunciados os resultados oficiais, mas os resultados provinciais indicam isso, e a oposição contesta. A Fátima, por acaso, é candidata provincial. Temos organizações da sociedade civil, observadores eleitorais, que apresentaram várias irregularidades eleitorais. O que é que podemos esperar do amanhã de Moçambique, Fátima? Não esperemos nada do amanhã de Moçambique, vai ser a continuação do mesmo. Infelizmente, se nós não, se a Frelimo em particular não tiver a humildade que é necessária, que se requer, que é exigida, de deixar os seus interesses de grupo egoístas e pessoais de parte e pensar no interesse do país e negociar, portanto, um governo de unidade nacional, um governo de inclusão, eu não antevejo, não vejo um Moçambique diferente, muito pelo contrário, vejo um Moçambique muito mais tenso, um Moçambique de muitas mais crises, sobretudo de um Moçambique ingovernável, a considerar que a Frelimo, se forem validadas as eleições e não haja dúvidas que elas vão ser, os resultados, e não haja dúvidas que vão ser validados nos termos em questão, em que a Frelimo tem mais de, tem quase 200 votos para uma 200 assentos para uma Assembleia da República de 250 assentos, significando claramente que a Frelimo sozinha vai continuar a tomar as decisões sobre o país. Exatamente. Se quiserem, até vão vender o país
e ninguém vai contestar porque eles estarão em plenos poderes na Assembleia da República. Acho Obrigado, que é Fátima. possível evitar uma Queria situação continuar a ouvir essa dessas. análise da Fátima, mas já não temos muito tempo. Espero contar com a Fátima nas próximas edições, ou próximos programas do Washington Fora de Horas. Mas muito obrigado pela sua análise e continuação de um excelente dia para si. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigada, bom trabalho. Obrigada. Obrigado.